Ei, gente, bem-vindos aqui ao Aninha Surreal. Eu sou a Aninha Paixão, trazendo mais uma leitura de tarô para vocês. E hoje nós queremos saber sobre o novo amor, é claro, porque nós estamos aqui no Projeto Aliança, gente. Vamos lá, pelo amor de Deus, saber onde é que tá esse amor? Vamos lá. Então vamos perguntar, meus guias de luz, cadê o meu novo amor? Vamos lá? Nós temos aqui duas opções. Nós temos baralhinhos lindos e maravilhosos e nosso anjinho rezando, ou nós temos baralhinhos lindos e maravilhosos e o nosso baguá. Eu vou começar com o anjinho, viu, gente? Então, vou colocar estes baralhinhos lindos e maravilhosos ao lado de cá. Aqui eu pego o anjinho, vou colocá-lo aqui, todo mundo vai ver que estamos com ele. E bora lá descobrir cadê o seu novo amor. Meus guias de luz, me ajudem a conectar aqui, por favor, com a energia de quem escolheu a nossa primeiríssima opção, que é o nosso anjinho rezando. Que eu tenha a capacidade, o discernimento de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Então, bora lá. Oh, meus guias de luz, a gente quer saber cadê, mas cadê mesmo, viu, né? Que não é cadezinho, não. É cadê? Onde é que tá? Onde é que tá esse moço? Onde é que tá essa moça? Hã? Mostra aqui para todo mundo que tá aqui neste canal por obséquio. Para aqueles que gostam de dinossauros. Cadê o dinossauro? Cadê? Aff, Maria, gente, que eu tenho essa capacidade de entender. Estamos aqui com o nosso baralhinho tão lindo e tão maravilhoso. Estou neste momento jogando baralhinho para vocês diretamente de Lincoln, aqui na Inglaterra. Vim para cá para poder participar de um festival de tarô. Festival de tarô não, gente, festival holístico. Mas eu tava lendo tarô lá, sabe? Eu li tarô, agora eu tô aqui na casa de uma amiga minha que ela foi para um festival e eu estou cuidando dos bebês dela. Dos bebês assim, né, gente? Os gatinhos. Energia principal que nós temos na mesa. Nós temos um cavaleiro de copas. E aqui nós temos um 3 de paus. Ai, meu Deus. Uai, gente, carta do julgamento, rainha de copas, 2 de copas, 6 de copas, carta da torre, rei de copas, meu Deus, meu Deus, 8 de espadas, 4 de ouros, 3 de ouros, mentira, 3 de espadas, carta do louco, rainha de copas, o eremita, 10 de paus, 3 de espadas e a carta do 4 de paus. Vambora lá? Gente, cadê o seu novo amor? Aonde está esta pessoa? Gente, vamos lá conversar aqui. Deixa eu ver se está enquadrado ou não. As nossas cartinhas, se elas estão enquadradas ou não. Vou ter que subir aqui um pouquinho para vocês enxergarem aqui, ó. Ver se dá para poder ver aqui agora. Dá uma olhadinha, olhadinha, deu? Gente, olha só. Abriu aqui com um cavaleiro de copas, mais o 3 de paus. Todas as vezes que a gente tem essa combinação, a gente já tá falando de uma pessoa. É assim, aqui para quem tá aqui chegando, gente, eu ensino tarô enquanto eu vou lendo, tá certo? Todas as vezes que vocês perguntam, principalmente, cadê uma pessoa e sai um cavaleiro, já vem falando que é uma pessoa que já está a caminho. Então, ela é uma pessoa que está para poder entrar na sua energia nesse momento,
né? E aí a gente tem que procurar, por exemplo, assim, gente, vai demorar muito? Você pode ver que não vai, né? Porque aqui a gente tem um 3 de paus. Por exemplo, se é um cavaleiro de paus ou um cavaleiro de espadas, já fala de uma pessoa que já chega muito rápido, tá? Mas aqui a gente tem um cavaleiro de copas que normalmente não fala assim exatamente quanto tempo, mas aqui a gente tem um 3 de paus que a gente sabe que é uma pessoa que vai chegar no futuro próximo. E o futuro próximo para o tarô, 3 meses, do momento da leitura até 3 meses. Eu sempre falo para as pessoas para não ficarem só no 3 meses, tá, gente? Porque a gente sabe que depende tudo na nossa vida do livre-arbítrio, das escolhas que a gente vai fazendo, né? Pelo caminho. Então, aqui a gente pode colocar até uns 6 meses, mas eu acho 3, tá? A carta do julgamento mais a rainha de copas, gente, pelo amor de Deus, a rainha de copas saiu aqui 2 vezes, tá? Ela tá aqui em cima e ela tá aqui. A carta do julgamento, a gente já vai falar que é aquela pessoa que ela chega para você, que ela já tá assim, é como se ela tivesse predestinada mesmo, sabe? É aquela pessoa em que existe um momento, vocês podem ver aqui, ó, quando a gente olha a carta do julgamento, a gente tem que ver se é uma pessoa que tá retornando para sua vida, né? Se tem algum desses casos ou não. Então, vamos conversar sobre isso. Porque a carta do julgamento, ela fala de coisas que podem ser mal acabadas na sua vida, ou ela pode falar de coisas que que aí elas retornam de coisas de vidas passadas que estão voltando. E por isso que tem um tempo certo para poder voltar. A gente tem que saber aqui, então, todas as vezes que a gente vê isso aqui, a gente procura na leitura aonde que está a resposta. Aqui nós temos as duas, tá? Aqui nós temos uma pessoa que pode estar retornando para sua vida, porque a gente tem um 6 de copas e a gente tem a carta da torre, que é aquela pessoa que realmente chega, né? Tá. Aí a gente tem que pensar, de onde é que está vindo? Vamos lá conversar sobre isso, gente? Eu vou explicar o porquê que isso até está acontecendo aqui. Porque vocês podem procurar aqui, ó, existe uma pessoa realmente na vida de alguém aqui, tá? Aqui existe, só que é uma pessoa que ela tá com o coração completamente dilacerado. Vocês estão percebendo aqui, ó? Dilacerado. Aqui são 2. Então, aqui nós temos 2 casos. Vamos lá conversar sobre isso, tá? Eu vou falar das 2 opções que a gente tem na mesa aqui agora. A gente está falando de uma pessoa que ela estava em um relacionamento, tá? Ela estava em um relacionamento que, de alguma forma, este relacionamento, ela estava ali sozinha, vocês estão vendo? Olha aqui, a rainha de copas aqui de novo. Aqui tem a carta do eremita e o 10 de paus, o 3 de espadas e a carta do 4 de paus. Então, a gente está falando de uma mulher aqui, a rainha de copas é aquela mulher que ela se entrega completamente, ela coloca a energia dela ali total em um relacionamento, só que este relacionamento, ela vive sozinha. Ela não tem a reciprocidade lá. Então é aquela coisa mais horrorosa do mundo. Aqui tá mostrando isso claramente, gente. Isso aqui tá mostrando claramente. Uma pessoa que ela tá ali sozinha e tem um 10 de paus, um tanto de dificuldade, porque aqui nós temos o quê? Nós temos um coração partido. Aí a gente pergunta, a rainha de copas é aquela que pega e ela tenta amar por 2, ela tenta fazer tudo pelos 2. Uma pessoa não tava ali de forma alguma, né? Então, aqui, ó, a gente já sabe. E aqui, ó, se a gente for olhar por aqui, ó, gente, presta muito bem atenção. Porque se é essa pessoa do passado, existem muitas dificuldades. Muitas, muitas e muitas, tá certo? Agora, se é uma pessoa nova, que ela está predestinada para chegar para você, aqui eu já vou explicando de uma vez. Tem gente que tem que se desligar completamente dessa situação do passado. Por quê? Porque a gente tem aqui um 8 de espadas e a gente tem a 4 de ouros. Então, tem uma pessoa que está cheia de pensamento negativo, vivendo numa prisão mental, achando que ela não pode sair do que deste relacionamento que a fez sofrer tanto. Vocês estão entendendo? Aqui a gente tem um 3 de espada, só que a gente tem a carta do louco bem ao lado, falando sai fora daí.
Vamos embora. E se vocês perceberem, a carta da imperatriz, a carta do imperador, eles estão como mensagem subliminar. Então é um casal que, Nossa Senhora, a gente tem a carta da rainha de copas, a gente tem a carta da torre e a gente tem um rei de copas. Então as duas pessoas vão estar vibrando aqui mais. Então vamos falar desse encontro com uma pessoa nova aqui, né? Porque aqui, ó, eu tô vendo que o que vai dar certo é com essa pessoa nova. Por que que vai? Olha as cartas que estão aqui ao lado, né? A carta da torre fala daquele encontro divino. É normalmente assim, é quando você sabe aquela coisa? Pode acontecer das maneiras mais inusitadas possíveis. É aquele dia que você não quer sair de casa e você resolve sair. É aquele dia que você sai sem banho, sem lavar a cabeça, sem trocar de roupa, sem trocar calcinha, sem fazer sei lá o que, vocês estão entendendo? E a pessoa tá lá, vocês encontram a pessoa. Aí fica aquela coisa, meu Deus do céu, sabe? Aqui tem muita coisa disso. A carta da torre é isso. É a hora que, sabe, na hora que vocês estão atravessando a rua, vocês batem em alguém, aí vocês, assim, bate assim, né, choca ali o ombro com o ombro, alguma coisa desse tipo. É aquela vez na hora que você sai, você nunca vai para aquele lugar na vida. Aí um dia alguém foi e te chamou para poder ir para aquele lugar, você fala, não quero ir e tal, mas aí você acaba indo, cede, aí você chega lá, pronto, você acaba encontrando a pessoa. Tem um caso muito legal, que eu já escutei ele falando isso, eu não sei se vocês gostam do Beto Ribeiro, vocês já viram o caso dele contando como é que ele conheceu o marido dele? Foi assim, foi um dia que uma amiga dele convidou ele para poder ir para o aniversário e ele não queria por nada na vida. Mas ele falou, meu Deus do céu, é aniversário de fulano, eu tenho que ir de qualquer forma. E ele não queria, pá, acabou indo, chegou lá, quem é que tava? Conheceu o marido, o amor da vida dele. Vocês estão entendendo? Aqui é mais ou menos isso. Aí nós temos um 2 de copas e a gente tem um 6 de copas. Vamos falar desse tipo de encontro que é marcado, como que a gente lê então o 6 de copas se não é uma pessoa que está retornando para sua vida. Aí, dessa maneira, a gente vai ler o 6 de copas, principalmente o 2 de copas. É aquela pessoa que você tem uma familiaridade muito grande logo de início. É aquele tipo de pessoa que você olha na cara dela e vocês podem, inclusive, ficar do tipo assim, gente, mas eu te conheço de algum lugar. De onde que é? Aí começa a perguntar, aqui, mas você é amigo de quem? Né? Você estudou onde? Onde você frequenta? Com o que você trabalha? O que você faz da vida? Porque vocês ficam tentando achar alguma coisa que coloque vocês no mesmo lugar e na mesma situação. E para muitos aqui, se você tem o 2 de copas e você tem o 6 de copas, aqui com toda a certeza do mundo, vem falando de uma pessoa que muito provavelmente vocês podem ter se cruzado de alguma forma ou de outra na vida de vocês e vocês não perceberam isso, né? Então pode ser aquela pessoa que, por exemplo, vocês tiravam férias no mesmo lugar, vocês podem ter ido para a mesma escola, vocês podem até ter tido o mesmo grupo de amigos, mas por algum motivo, quando essa pessoa estava andando mais com aquela turma, você estava mais afastada, sabe? Aqui tem uma coisa muito forte sobre isso, né? Mas a familiaridade que vocês vão sentir um com o outro, ela pode até ser essa coisa dessa vida aqui. Vocês estão entendendo? Pode ser vocês encontrando uma pessoa da infância que vocês nunca tiveram um guere-guere com ela, nunca. Mas essa pessoa aparece, pode ser? Sim, pode ser. Aqui pode ser. Mas aqui eu quero que vocês entendam que essa coisa do olhar, essa coisa de vocês se conectarem de uma forma mais profunda, essa familiaridade realmente, ela vem de outras vidas. Aqui pode ser inclusive de outras, não é uma só não, porque aqui a gente tem a carta do eremita, a gente tem a carta do julgamento, a gente tem a carta da torre, a carta do louco. Para muitas pessoas, vocês vão conhecer essa pessoa viajando, vocês vão conhecer, se falar assim, Aninha, eu não viajo.
Gente, então essa pessoa aqui, ó, ela pode estar viajando, vocês podem não estar assim viajando, mas vocês podem estar indo para casa de um amigo que é distante da sua. Aqui existe isso, né? Existe você saindo de onde vocês estão, da zona de conforto de vocês e de alguma forma vocês encontrando essa pessoa. Vamos lá conversar aqui, ó, sobre a carta da torre e o rei de copas, principalmente quando a gente tem essa combinação aqui, né? A gente está falando de duas pessoas, prestem muito bem atenção. Lembra que a maioria aqui, ó, passou por essa coisa de estar com se entregou demais, se deu demais em algum relacionamento e tal? Isso aí vem das duas partes, tá? Vocês vão perceber que essa pessoa agora, uma das, assim, qualidades maiores que essa pessoa vai ter, principalmente quando ela vem como o rei de copas, e aqui a carta do louco embaixo, o 3, né, que tá aqui, ela saiu de um relacionamento que ela terminou, e ela terminou este relacionamento justamente porque ela estava do tipo assim, ela percebeu, tá, gente? Ela tem uma inteligência emocional muito grande, ela tem uma independência emocional muito grande. Então, quando ela percebeu, né, que ela não estava ali, né, tendo uma reciprocidade, que ela não estava recebendo de volta aquilo que ela estava dando, pronto, acabou. Essa pessoa vai lá e ela termina. Ela vai embora e ela não pensou duas vezes nisso. Vocês estão entendendo? Peraí, só um minutinho. Então, aqui, ó, vocês podem ir percebendo que essa pessoa, a gente tá perguntando, cadê, né? É justamente isso. Tá passando por aquele momento em que ela tá largando alguém. Vocês estão entendendo? Porque aqui, ó, aqui tá muito claro. Por isso que eu acho que vai demorar ainda uns 3 meses para vocês encontrarem. Porque ela, muito provavelmente, ela tá saindo deste relacionamento. Ela tá, ó, sabe, dando bina. É assim que a gente, pelo menos, falava lá em Belo Horizonte na minha época. Hoje em dia já deve falar alguma coisa completamente diferente. 8 de espadas e o 4 de ouros. Prestem muito bem atenção nisso, né? O 8 de espadas, às vezes, ele aparece quando a pessoa está em alguma situação na vida em que ela acha que ela não vai conseguir sair por nada na vida. Ela se sente prisioneira ou dos próprios pensamentos ou de uma situação nesse caso, né? Quando nós temos aí o 4 de ouros, a gente tá falando sobre uma pessoa que ela se sente prisioneira de algum relacionamento. Aí a gente vai tentar entender o porquê aqui. Porque aqui, ó, essa pessoa, ela sabe daquele tipo de relacionamento em que ela pode estar com alguém há muito tempo. Vocês estão entendendo? Mas é aquele relacionamento que já não existe mais nada entre eles, já não existe sentimento, existe costume. Vocês estão entendendo? Porque o 6 de copas, ele também pode falar sobre isso, né? Sobre uma pessoa que ela tá ali junto com a outra por costume, porque ela tá ali tão assim, sabe, na zona de conforto dela, que ela não sai dali. Isso acontece, né, gente? Quem nunca? Mas aqui o 8 de espadas, mais o 3 de espadas, gente, o que essa pessoa tá passando, vocês não têm noção, não. Aqui, ó, realmente é o tipo que não aguenta, não suporta mais. E é uma coisa muito engraçada que aqui, ó, principalmente quando a gente tem o 2 de copas e a gente tem a carta do eremita, né? Vem falando que quando vocês se encontrarem, as duas pessoas vão estar sozinhas, tá? Aqui, mas assim, é muito, porque como a gente tem aqui a carta da torre, tá falando muito sobre isso, né? A carta do eremita, 2 de copas, a carta da torre. Então, as duas vão ter terminado. Para muitas pessoas que escolheram aqui, ó, essa opção, até mesmo vocês podem estar em algum relacionamento em que vocês estão aí com uma pessoa que vocês já estão por causa de costume, aquela coisa de não querer largar, porque, sabe, tá na zona de conforto total. Aqui, se esse é o caso, presta muito bem atenção, tá? Porque todas as vezes que a gente tem um caso como esse, a gente tá falando de pessoas em que, por exemplo, já não tem nem mais o fuque-fuque. A carta do eremita entre um casal fala sobre isso, tá? É um casal que pode estar vivendo vidas separadas.
Raramente o eremita vai falar daquela, vai ter que ver as cartas que estão ao lado, mas quando tem aqui o 10 de pau, gente, não tem como ver, tipo assim, não, tem casamento em que o eremita só mostra a individualidade de cada um, tem sim, não quando tem um 10 de paus. Quando tem um 10 de paus é um sacrifício, é uma merda. É aquele povo que já tem assim um abismo entre eles, tem o 10 de paus, tem dificuldade, tem abismo, tem montanha, tem tudo que você imaginar na face da terra, tem um vulcão entre eles, sabe? E que nenhum dos dois quer cruzar mais porque tá com medo daquele trem entrar em erupção. Vocês estão entendendo? Aqui vem falando sobre isso. Nós temos 3 de espadas, a gente tem um 4 de paus e um 3 de espadas e um 4 aqui. Então aí vocês podem ver que inferno que não deve ser isso aqui, esse relacionamento. Isso aqui não tem dúvida, né? São duas pessoas que estão aí realmente em relacionamentos que estão completamente fadados ao fracasso. Ao fracasso. Tem pessoas que não gostam de falar isso, mas isso é verdade. Principalmente se você tem um 3 de espadas e a gente tem a carta da torre aqui em cima. Não tem como chegar e falar, ai meu Deus, porque aqui ainda pode ser não. Então aqui, ó, aqui é exatamente quando dá para poder perceber que se for essa pessoa voltando do passado, não vai dar certo por causa disso, porque a base aqui tá muito ruim. Vocês estão entendendo? Aqui, ó, é uma base, né, emocional, uma base emocional, por isso tem a rainha de copas, que já vem falando sobre isso. Vamos pegar e falar desse novo amor, todavia, aqui, né, porque aqui já saiu com o cavaleiro de copas. Quando é o cavaleiro que tá vindo na sua direção, aqui vem falando de uma pessoa que ela chega e ela toma a iniciativa, né? Então, ela vai tentar conversar com você. Ela vai chegar e vai se arriscar. Quando a gente tem a carta do rei de copas, a gente tem sempre que prestar atenção nas cartas que a gente tem ao lado, tá? Porque uma das coisas que pode acontecer com o rei de copas é ele entrar numa timidez profunda. Vocês estão entendendo? Ele pode ser muito tímido. Principalmente se tiver a carta da papisa. Gente, se tem a carta da papisa, é aquele homem que ele tá super bem com paixões ou amores platônicos na vida dele. Você tá entendendo? Então é isso que é uma coisa muito, às vezes, complicada. Mas se a gente tem a carta do louco e a gente tem a carta do cavaleiro de copas, é uma pessoa que toma a iniciativa, é uma pessoa que vai conversar, é aquela pessoa que vai atrás e vai querer te conhecer, vai se apresentar, sabe? Vai conversar, principalmente porque a carta do imperador tá como mensagem subliminar e a carta da imperatriz, né? Aí a gente vê direitinho que essa pessoa, ela tem iniciativa mesmo, não é aquela pessoa que vai ficar te olhando, te observando, te admirando, sem fazer porra nenhuma. Vocês estão entendendo? Aqui, ó, eu acredito muito que esta pessoa, assim que vocês conhecem, ela já pode chamar para um date, tá, gente? Mas assim, pode ser assim. A carta do julgamento, quando ela acontece, vem falando da vida de uma pessoa que ela tá para poder mudar consideravelmente muito rápido. Muito rápido. Então, quando a gente já tem aqui a carta do julgamento, a rainha de copas, a carta do 2 de copas, já vem mostrando um date. Já vem mostrando duas pessoas se encontrando, duas pessoas tendo afinidade, duas pessoas se apaixonando, duas pessoas, sabe, realmente ali, ó, colocando tudo ali. Aqui a única coisa que não pode acontecer, pelo amor de Deus, é entrar na magia horrorosa desse 8 de espadas, porque o 8 de espadas é aquele em que a gente cria, né, uma novela mexicana na nossa cabeça, roteiros hollywoodianos que não tem nada a ver com a realidade. Só que acontece que por um motivo qualquer a gente pega e muda, a gente muda sim para aquela realidade paralela que não condiz nada com a nossa vida, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o 8 de espadas, especialmente se ele tá no meio. Mas aqui, quando vem o 8 de espadas e o 4 de ouros, é para não ficar com medo daquela paterna. Sabe, é paterna que fala? Eu acho que não é paterna, não. Sabe quando a pessoa vai lá e ela... Aquela coisa...
meu Deus do céu, com medo das coisas se repetirem, vocês estão entendendo? Porque aqui, ó, quando a gente tem esse 8 de espadas, um 4 de ouros, é aquela pessoa que ela fica agarrada, só que aqui a negatividade do que aconteceu lá atrás, num coração partido, né? Então ela fica com medo disso acontecer num relacionamento novo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não podemos esquecer que com as cartas que a gente tem aqui, ó, tem pessoas aqui que elas podem ter tentado, de alguma forma ou de outra, terem algum relacionamento com a pessoa com o mesmo dinossauro que ela, né? Então, se ela é o dinossauro da moita 2, ela encontrou algum dinossauro da moita 2 também. Vocês estão entendendo? E aí eles tentaram se entender, por algum motivo não deu certo. Aí ela vai lá e fala: ei, eu não vou mais querer encontrar dinossauro da moita 2, não. Vocês estão entendendo? É um tipo de dinossauro, né, gente? A gente tem o dinossauro da moita 1, moita 2, moita 3, moita 4. Então, aqui, ó, o que vem falando é justamente sobre isso, porque quando a gente tem essa combinação, para quem está aprendendo a ler o tarô, né? A gente tem aqui a carta do louco e a carta do rei de copas pode ser uma pessoa que pode estar experimentando diferentes formas de amar. Vocês estão entendendo? E como este baralho aqui está mostrando 4 de paus, que é a carta do casamento com dois homens aqui, ó, pode estar falando de relações assim, né? De dinossauros da mesma moita. Então, vamos lá. Aqui nós temos aqui cartinha do As de espada, gente. Olha a carta da torre de novo. 4 de copas, eu tô falando, gente, e o 6 de copas de novo. Gente, olha, presta muito bem atenção nisso, tá? Presta atenção, pelo amor de Deus. Aqui vem falando de que tem que ter um término com uma situação que é ou do passado ou com uma pessoa em que ela tá com ela só por comodidade. Aí vocês perguntam: cadê o meu dinossauro? Cadê o meu amor? Tá aí, ó. Aqui, ó, precisa de um, assim, paf, de um divórcio mesmo. Aqui precisa do tipo assim, divórcio energético, divórcio sei lá o quê. Sabe? Dessa pessoa realmente ela sair do passado dela e passar para o presente, para o futuro, para algum lugar desse tipo. Com toda a certeza do mundo. Do mundo. Aqui, ó, quando a gente tem a carta da torre, e a gente tem o 4 de copas, que é realmente esse apego, né? Fica aquele apego emocional ali, com o quê? Com 6 de copas, ou alguém do passado, ou então alguma relação do passado, né? Por quê? Porque isso aí tá fadado ao fracasso, né, gente? Quando a gente tem aqui, né, a carta da torre, fala sobre isso. A carta da torre, ela só aparece na nossa vida quando a gente tá no nosso caminho completamente errado, a gente tá na contramão do sucesso. Vocês estão entendendo? Tá na contramão do sucesso, aí vem a espiritualidade e ela pega, ela tira completamente aquela rua da nossa frente, aquela estrada, aquele caminho da nossa frente, para poder forçar a gente a voltar para trás. Porque daquele jeito que tava ali, não tem como continuar. Vocês estão entendendo? Não tem como mesmo. Então, o seu amor, muito provavelmente, nesse momento, tá saindo de um relacionamento fadado ao fracasso. Completamente fadado ao fracasso. Vamos lá aqui, ó. Gente, eu sei que tem gente que fala: eu não vou pegar e ficar com uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento. Gente, presta atenção. Se o relacionamento estava fadado ao fracasso, está fadado ao fracasso, aquilo ali não é mais um relacionamento, né? Então, vamos pegar e vamos pensar nesse tipo de coisa também. Vocês estão entendendo? Vou pegar aqui o baguá. Vamos lá, então. Segunda leitura. Meus guias de luz, me ajudem a conectar com a energia de quem escolheu a nossa segunda opção, que é o nosso baguá dourado. Vamos embora lá? Que eu tenha capacidade, de discernimento, de entender a mensagem que vocês querem passar através das cartinhas de tarô. Vamos embora, bora, minha gente. Vamos lá descobrir aqui, então. Aqui está. Aqui está. E aqui está.
Vamos descobrir então cadê o seu amor? Cadê o seu novo amor? Que eu tenha capacidade, o discernimento de entender a mensagem que a espiritualidade que vocês querem passar aí através das cartinhas de tarô. Vambora. Aqui. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Baralhinho do complemento, baralhinho da confirmação. Aqui está, aqui está, aqui está, aqui está. Vamos descobrir agora. Vamos descobrir agora a energia principal que nós temos na mesa. Nós temos a carta do Papa, gente. Nós temos a carta do Papa. Aqui nós temos a carta do Papa. Puta merda. Três de espadas, as de paus. 9 de espadas, rei de copas. 8 de espadas, carta da força. 5 de espadas, 8 de ouros. Carta do mundo, carta do julgamento. Desculpa, 4 de copas, 6 de copas, 5 de ouros, as de copas e o rei de copas de novo. Gente, vamos lá conversar sobre isso? Porque aqui tá uma coisa tão séria, tá tão engraçado, porque aqui tá muito parecida com a primeira, tá? Tá muito parecida com a primeira mesmo. Vamos embora lá. A gente tá aqui perguntando, cadê o seu amor? Quando a gente tem duas cartas, mas duas cartas do Papa logo aqui, eu já vou avisando, tá? O amor de vocês, ele pode estar demorando, mas é aquele que vai chegar, ele chega pra ficar, e isso aqui muito provavelmente vai dar em casamento. Vai dar em casamento, não somente, isso aqui é encontro espiritual do máximo nível, tá? Duas cartas do Papa, não tem como negar uma coisa dessa. Isso aqui é realmente duas pessoas que se encontram e elas são assim levadas pela espiritualidade, cada uma delas para um local específico, para que isso aconteça. A carta do Papa, gente, vocês não têm noção do tanto que é sério a influência espiritual quando ela aparece aqui, ó. Presta muito bem atenção para vocês que estão aprendendo a ler as cartinhas, tá? Vocês vão entender mais ainda o que eu tô falando. Nós temos aqui um 3 de espadas, a gente tem um as de paus, a gente tem um 9 de espadas, um rei de copas, 8 de espadas, carta da força. 5 de espadas, a carta do 8 de ouros. Então, aqui eu quero que vocês entendam que das duas pessoas que estão sendo levadas pela espiritualidade, vocês vão parar em algum lugar aonde vocês vão estar tratando ou de um coração ferido, de ansiedade ou depressão, de alguma coisa que está acontecendo em vocês. Aqui é uma coisa muito, sabe daquelas pessoas que se encontram em retiro espiritual? Isso aqui pode ser qualquer coisa, viu, gente? Isso aqui não é só tilelê, não. Isso aqui pode ser coisa de qualquer coisa que tem qualquer espiritual ou religioso, tá? Aqui, vocês não têm noção do tanto que isso aqui é forte. A fé dessas duas pessoas é o que realmente vai colocar as duas pessoas juntas. Isso aqui pode ser aquela coisa de vocês estarem mal demais. Vamos supor, né? A espiritualidade está me falando de um dos encontros, a pessoa vai encontrar na igreja, rezando. Alguma coisa vai acontecer ali na igreja. Vocês estão entendendo? Então, aqui não é necessariamente que você tem que ir lá para um retiro espiritual e ficar... Não tem isso não, gente. Aqui pode ser aquele negócio de você pegar e ir para uma missa
e conhecer essa pessoa. Mas aqui é realmente para quem está sofrendo, para quem tá perto do fundo do poço. Quando a gente tem um 9 de 3 de espadas, 9 de espadas e um 8 de espadas, gente. Puta merda. Vocês não têm noção do que é isso aqui, não. O 9 de espadas dá uma ansiedade na porra da pessoa. A pessoa fica com medo profundo. O 8 de espadas, ele fala do medo. Medo, medo. São os medos conscientes, né? Então, a lua, ela fala dos medos inconscientes. O 8 de espadas, dos conscientes. Daquelas pessoas que elas estão enxergando, elas sabem quem que é o inimigo, elas sabem, mas elas às vezes não sabem como lidar com aquilo. Vocês estão entendendo? Aqui o 8 de espadas e a carta da força fala justamente sobre isso, né? Uma pessoa que tá ali em algum momento muito delicado da vida dela. O 5 de espadas fala daquela coisa do... A pessoa pode, inclusive, hesitar na hora de ir parar neste lugar, né? Que ela vai falar assim, não, não quero isso, não vou passar por isso. E ela realmente, ela hesita e tudo, mas por algum motivo ela vai. Qual que é o motivo? A gente tem a carta do mundo, a gente tem a carta do julgamento e a carta do Papa. Porque isso aqui é um contrato cósmico, isso aqui não tem como não encontrar. São duas pessoas que elas estão predestinadas a se encontrarem. Mas para elas se encontrarem, as duas tinham que conhecer o fundo do poço, as duas tinham que conhecer o sofrimento, as duas tinham que conhecer o quê? A ansiedade, o medo, aqui tudo, as duas. Porque vocês podem ver que o rei de copas está aqui 2 vezes. Então, são 2 pessoas que estão aprendendo, né, nesse exato momento, sobre a inteligência emocional, a independência emocional, a responsabilidade emocional. Aqui está uma coisa que é assim, mas é muito forte mesmo. Aqui a gente tem um 4 de copas, 6 de copas, então tem um sofrimento, alguma... O 4 de copas fala sobre esse trauma emocional que vem de uma relação passada, que a pessoa ainda pode ter até saudade dessa outra pessoa. Aqui tem um 5 de ouros. Pode ter a saudade, ou o 5 de ouros também significa a nossa fé, não é? Então aqui, ó, o 5 de ouros é a hora que pega, tá tudo me faltando. Aonde que eu vou me agarrar? Na minha fé. Sabe? O 5 de ouros é muito sobre isso. Vocês podem ver que na Rider-Waite, as cartas, né? O 5 de ouros é como se tivessem essas 2 pessoas que são leprosas. Um é leproso, o outro não. Dá para poder ver por causa do sininho que tem no pescoço dele, né? Que era o sininho que avisava para as pessoas que tinha um leproso passando. Era igual o sininho de vaca mesmo na época, né? E aí do lado tem quem? Tem a carta da igreja. Então aqui vem lembrando, tem uma fé, tem alguma coisa ali. Então aqui, ó, o que a espiritualidade vem falando é justamente sobre isso. É justamente sobre isso. Aqui, ó, porque essa fé é que vai ajuntar as 2 pessoas. Vocês estão percebendo isso? Então, se vocês estão aí em algum momento que aí vocês não conseguem ver saída, não conseguem ver nada e tudo, a fé de vocês vai levar vocês a encontrarem um grande amor de vocês. Aí vocês falam assim, cadê? Gente, essa pessoa ela vai estar rezando aonde você vai estar. Independente aonde que você reza. Independente. Você pode chegar e falar assim, Aninha, eu não rezo, eu medito na beira do rio. É lá que essa pessoa vai estar. Aí você pergunta assim, mas como? Gente, aqui quando a gente tem 2 cartas do Papa, isso aqui é a espiritualidade, assim, no último grau, colocando 2 pessoas juntas. Olha aqui, gente, nós temos aqui 6 cartas aqui, ó, 6. 5, nós temos aqui, ó, de arcanos maiores. Vocês estão achando que o encontro de vocês é qualquer coisinha? Não é, não. O 8 de espadas aqui, ó, que é o medo desse encontro aqui não acontecer, né? Porque tem gente até mesmo aí
com medo de morrer e nunca viver um relacionamento maravilhoso, né? Que a gente pode ver aqui o 8 de espadas e a gente tem a carta do mundo e a carta do julgamento, vem falando sobre isso, né? Aquele medo de acabar um ciclo aqui na Terra e a pessoa não viver esse amor, né? Aqui, ó, a gente tem um as de copas e a gente tem um rei de copas. Por quê? Porque na hora que essas duas pessoas se acham, elas estão ali realmente, elas estão assim, como é que fala? Hoje tá me vindo tanto de palavra, mas as palavras não estão me vindo em português. Que coisa chata pra cacete. Restauradas. Sabe quando tem, não é essa palavra? É assim, quando você vai restaurar um quadro, não é isso? Então, essas duas pessoas, elas vão lá e elas vão realmente para um retiro, para que elas se encontrem novamente, elas se encontrem a paz delas, elas se encontrem o amor, né? Mas principalmente o amor por elas. Por isso que tem a independência emocional muito grande aqui, né? Você pode ver que essas duas pessoas aqui também, gente, aqui a gente tem 2 cincos, meu Deus do céu. A gente tem a carta do Papa como mensagem subliminar também. Isso aqui eu não tenho dúvida alguma na minha vida de que vai ser a fé que vai colocar essas duas pessoas juntas. E aqui vai ser muito, mas muito, muito difícil acontecer de separar. Eu quero que vocês entendam que para algumas pessoas aqui vocês podem encontrar, inclusive em capela de hospital. Como é que a gente está vendo isso aqui? A carta do Papa também pode falar sobre isso, né? A carta do Papa, ela fala de prédios, mas seria assim, tipo uma universidade, um hospital, alguma coisa, sabe, desse tipo. Pode falar sobre laboratório, pode falar sobre, sabe, tem alguma coisa assim bem desses, de algum prédio que tem um guerigueri. Quando a gente tem um 8, né, de ouros, mais um 8 de espadas, pode falar que vocês se encontram realmente em algum lugar onde vocês estão trabalhando a fé de vocês, mas vocês não podem sair dali, né? Por isso que a gente vê muito não é aquele tipo de coisa que você tá lá e para a maioria, né, gente? Porque aqui tem gente que vai encontrar na missa, tem gente que vai encontrar na beira do rio e tudo mais. Mas para algumas pessoas, quando a gente tem a carta da força ali, a carta da força como mensagem subliminar, pode falar de pessoas que estão procurando uma recuperação física, da saúde física, tá? Então, aqui, como a gente tem o 8 de espadas, por exemplo, a gente pode estar falando de pessoas que elas vão estar procurando uma recuperação física como uma fisioterapia, tá bom? Aqui é a carta que fala de uma pessoa talvez fazendo fisioterapia. E aqui a pessoa vai ficar bem, graças a Deus. Graças a Deus. Mas aí encontra essa pessoa, né? Você pode ver que para algumas pessoas aqui, se for esse tipo de caso, tem alguém que pode ter tido um guerigueri no coração, tá? Chegou a ser alguma operação, alguma coisa desse tipo? Não, porque a gente não tem o as de espadas e nem o rei de espadas aqui. Mas a gente tem um 3 de espadas, um 5 de espadas e a carta do as de copas. Então, a pessoa, no mínimo, levou um susto danado. Tá? Como a gente tem aqui o 9 de espadas, pode ser uma pessoa que está lidando com crises do pânico, crise de ansiedade, coisas de ataque do pânico mesmo, tá? Aqui pode estar falando sobre isso. Então, essa pessoa vai lá e, por exemplo, vocês estão lá no hospital, encontra. Isso sem dúvida alguma, tá? Ou então, em qualquer clínica de recuperação, pode sim. Aqui pode estar falando, tá? Porque às vezes o 8 de espadas fala sobre isso. Para quem tá aí na coisa da fisioterapia, o 8 de espadas fala daquela pessoa que ela tá se sentindo completamente inválida, sabe? Aquela pessoa que pode estar, inclusive, com problema para andar, esse tipo de coisa, e pode estar em uma cadeira de rodas, porque o 8 de espadas, ele fala muito sobre isso, né? A pessoa que se sente ali aprisionada de alguma maneira. Tô vendo se tem mais coisas aqui pra gente poder ver.
Nossa, gente, isso aqui, olha, deixa eu contar para vocês uma coisa. A gente tem aqui, né, o As de Paus, o 8 de Ouros e a carta do Rei de Copas. Aqui a gente tem o As de Paus, fala de uma paixão à primeira vista, né? Mas que muito provavelmente pela situação, por onde vocês estão no momento, aonde vocês se encontram, vocês não vão ter condições de pegar e fazer um fuque-fuque, não vão ter condições de pegar e ficar dando bitoquinha mais caliente, não. Mas aqui fala com 8 de ouros daquele relacionamento que ele vai indo aos poucos, sabe? Aqui aquilo ó, tá, vai construindo aquilo ali aos poucos. Que coisa mais interessante, gente. Aqui tá muito interessante, isso mesmo. Nossa, eu adoro ver esse tipo de coisa, adoro. Principalmente quando a gente tem, assim, o 8 de ouros. E vamos falar de uma pessoa que tá ali realmente em algum retiro espiritual, que tá em algum centro de recuperação, que tá não sei o quê. Você conhece essa pessoa, tipo assim, na primeira hora que vocês estão lá. Vocês estão entendendo? Só que aí vocês só vão ficar mesmo, ter alguma coisa, muito provavelmente a hora que vocês já tiverem recuperados. Por isso que a carta da força também tá como mensagem subliminar e ela tá aqui na mesa, tá? Olha só a carta do 10 de copas. Meu Deus do céu. Rainha de espadas. Pajem de paus. E a carta do sol, eu tô falando. A rainha de espadas e o rei de espadas, gente, ela fala daquela coisa que é mais pro futuro, né? Porque ela é visionária, ela tá olhando lá na frente. Então, para as pessoas que vão encontrar nesse aqui, vocês se encontram em uma situação, pode ser aquele tipo de coisa que vocês se encontram em coisa da igreja e tal, porque tem a missa, tem. Mas aí não vai ser aquela coisa que vocês se encontram e vocês dali, você já... Porque aqui tem uma coisa muito séria sobre vocês se tratando, vocês ficando bem, não tem aquela coisa, porque principalmente tem aqui uma responsabilidade emocional, tem pessoas aqui, ó, que seja lá o que foi que causou esse sofrimento, essa ansiedade, essa tortura mental, né, que vocês estão passando por ela, porque um 3 de espadas, um 9 de espadas, um 8 de espadas é uma tortura mental muito forte, né? Pessoas que estão com medo do futuro e tudo mais. Então, aqui, ó, vem falando sobre isso. Então, precisa de acontecer essa recuperação primeiro precisa de acontecer uma mudança muito grande, até mesmo da maneira como vocês estão se vendo, né? Para que aconteça um convite. E esse convite vem o pajem de paus e vem a carta do sol. Só que é tão engraçado, porque na hora que esse convite vier e vocês já se encontrarem, tiverem assim o primeiro date mesmo e tudo, vocês já vão estar completamente apaixonados um com o outro. Completamente. Nossa Senhora, tô lembrando do Marcelo Augusto, aquela música, completamente apaixonados, timidez, corremos juntos pra cair no mar, fazendo amor pela primeira vez. Eita, nós! Então, cadê o seu amor? O seu amor tá naquele retiro espiritual. O seu amor tá neste momento na igreja, na beira de um rio, meditando. Tá fazendo alguma coisa. A fé eu quero que vocês entendam. A fé de vocês é igual. Aonde você vai recuperar a sua fé? Para onde você vai para poder repor a sua energia? Você fala assim, Aninha, eu gosto de ir em centro de Umbanda. Você vai conhecer lá. Aninha, eu gosto de ir no Mosque. É lá que você vai conhecer. Eu gosto de igreja, é lá. É templo, é lá. É na capelinha, é lá. É lá. O seu amor tá lá. O seu amor está aonde você vai para recarregar a sua fé. Tá bom? Então é isso. Gente, acabei aqui mais uma leitura de tarô para vocês. Eu espero que vocês gostem, mas mais ainda, eu espero que essa leitura ajude vocês de alguma forma, tá certo? Eu vou ficando por aqui, mas depois eu volto com mais uma leitura para vocês. E até lá vocês já sabem, um beijo enorme. Fiquem com Deus. Juízo. Tchau.